Olá, eu sou a Daniele, professora de inglês, e para quem está assistindo pela primeira vez o meu vídeo, eu estou fazendo a correção das atividades do PET de Língua Inglesa do Ensino Fundamental 2. E esse vídeo é da atividade da semana 3 do 8º ano. Essa é a primeira página que aparece em todas as atividades e ela já é familiar para você. Então, vocês vão ler, né, as orientações, os enunciados com muita atenção, e eu sempre deixo a minha dica que é ter o seu caderno, o material necessário e o dicionário em mãos, e não deixar de fazer o seu próprio vocabulário com as palavras que você não conhece e aquelas que você costuma esquecer. Nessa atividade, vocês têm aí um texto sobre protestos ao redor do mundo, né, é o assunto do texto, e está pedindo para vocês traduzirem o texto. Antes de fazer a tradução, vocês vão fazer aquela leitura rápida que vocês já sabem, que é ler o texto uma vez, tentando observar as palavras cognatas, aquelas parecidas com as do português, e as palavras que vocês já conhecem. E aí vão tentar entender mais ou menos o que está escrito aí. Depois vocês vão procurar no dicionário aquelas palavrinhas que vocês não conseguiram entender de jeito nenhum, mesmo dentro do contexto, né? Porque tem algumas palavras que vocês não conhecem, mas pelo contexto vocês conseguem entender o que está dizendo. Aquelas que você não consegue de jeito nenhum, aí procura no dicionário. Lê novamente, tenta compreender melhor, e aí então você vai fazer a sua tradução. Eu coloquei aqui, né, a tradução do texto, com algumas partes em negrito e algumas em vermelho, que são as partes que nós vamos precisar para fazer a atividade. Então, o que eu quero que vocês observem? Vocês vão, então, fazer a primeira leitura, tentando entender mais ou menos o que está falando, aí vão fazer a tradução de vocês e vão ler novamente o texto em inglês, fazendo essa associação. Então, o que eu coloquei aqui em negrito é o que nós vamos precisar para responder e o que está lá no texto em inglês. Porque nessa atividade está pedindo para vocês fazerem, né, depois da tradução, responderem essas questões em inglês, ok? Então vamos lá. Letra A. What happened last week in the USA? O que aconteceu semana passada nos Estados Unidos? Então, na primeira linha do texto fala assim: a polícia matou um homem negro nos Estados Unidos na semana passada. Então, o que aconteceu na semana passada? A polícia matou um homem negro, né? E aí, as outras informações, semana passada e Estados Unidos já está na pergunta, então a gente não precisa repetir. Police killed a black man. É o que está lá no texto na primeira linha. Letra B. What did people around the world do? O que as pessoas fizeram ao redor do mundo? Então, olha só, continuando aqui, pessoas em todo o mundo protestaram. E aí, nós vamos colocar aqui. They protested. Eles protestaram. Letra C. What happened in France in 2016? O que aconteceu na França em 2016? Então, seguindo aí o nosso texto, onde eu deixei em negrito, eu estou lá no segundo parágrafo. Muitas pessoas protestaram na França. Em 2016, a polícia francesa prendeu um homem negro. Então, e depois ele morreu, né? O homem depois morreu. É o que aconteceu. Então, nós vamos encontrar isso lá no texto e colocar aqui. French police arrested a black man that later died. Então, a polícia francesa prendeu um homem que depois morreu, né? Letra D. How many native Australians did the Australian police kill? Quantos australianos nativos a polícia australiana matou? Seguindo aqui, em negrito, a polícia australiana matou 400 australianos nativos. E aí a gente vai responder aqui em inglês. Australian police killed 400 native Australians. Então, a polícia australiana matou 400 australianos nativos. Seguindo, então, a nossa atividade, where did the protests start? Onde os protestos começaram? Lá no texto estava falando que os protestos começaram em Londres, né? They started in London, United Kingdom and in South Africa. Então, em Londres, no Reino Unido e no sul da África, na África do Sul, né? Letra F. Where is racism? Onde está o racismo? Lá no texto fala que racism is in many countries of the world. O racismo está em muitos países no mundo todo, né?
E aí eu tenho a próxima atividade, que é um vocabulário geral. São frases em geral. Aqui vocês têm frases no presente simples, tá? Então são frases de modo geral. É só para vocês memorizarem aí a estrutura dessas frases, né? E são frases prontas, vários tipos de frases. Então nós vamos traduzi-las e a maioria vocês vão ver que são conhecidas para vocês. Vai ser uma palavrinha ou outra que vocês vão precisar de usar o dicionário, tá? Então tá aqui. A primeira frase, It is a big moon, é uma grande lua, ou uma lua grande. I love stars, eu amo estrelas. You have a car, você tem um carro. They wash the dishes, eles lavam a louça. I fix computers, eu conserto computadores. It is in the box, está na caixa. Lembrando que in é dentro, né? Então está dentro da caixa. I need water, eu preciso de água. She goes to the beach, ela vai à praia. I have red lips, eu tenho lábios vermelhos. They drink water every day, eles bebem água todos os dias. You listen to music, você ouve música. She needs glasses, ela precisa de óculos. You make good cakes, você faz bons bolos ou bolos bons. I read the Bible, eu leio a Bíblia. E assim a gente termina essa atividade. Eu espero que tenha ajudado vocês mais uma vez. Não deixe de refazer as atividades seguindo as orientações. Consulte seu caderno, seu livro didático, site de internet para estudar inglês sozinho. Não deixem de estudar. Fiquem bem e até a próxima. Se cuidem.